Boa noite, líderes! Sejam muito bem-vindos à imersão Liderança Transformadora. Tudo bem com vocês? Que ótimo estar aqui, fico muito feliz de estar fazendo esse evento. É uma imersão que vai trazer ótimos insights para vocês aí sobre liderança. Eu estou muito feliz que você tenha tirado um tempo na sua agenda super ocupada, super apertada. Eu sei que a vida de líder de tecnologia não é fácil, a gente está sempre correndo atrás de prazo, né? Correndo atrás de entregas, fazendo revisão, e tem sempre aquela tensão que a gente fala, nossa, se eu sair de frente do computador, vai rolar um BO, vai estourar alguma bomba. Então, muito obrigada para quem pôde estar presente, quem está aqui comigo nessa noite. E vamos lá, né? Aproveitar que a gente está aqui e espalhar essa notícia para mais gente. Que tal você pegar o link dessa transmissão e compartilhar aí com um amigo seu, com um colega, com alguém da empresa, com alguém que você sabe que também está precisando ouvir essa mensagem, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença para você como líder e também para qualquer pessoa que esteja no cargo de liderança hoje e esteja vivendo aí sobrecarga, conflito com o time, dificuldades. Bom, então vamos lá. O que eu quero nessa imersão de hoje? Eu quero te convidar, em primeiro lugar, a fazer uma mudança de perspectiva. Uma mudança que vai te permitir fazer algo que parece impossível no mundo da tecnologia, que é sair do microgerenciamento e começar a liderar de verdade, a conduzir pessoas, a se preocupar com o seu time, né? A gerenciar o time e não o projeto, porque é isso que vai fazer a diferença. Hoje você vai entender o que é a base para você parar de apagar incêndio, para você parar de resolver conflito, né? Não virar aí um terapeuta da equipe. Você vai começar a conduzir pessoas com mais confiança e, principalmente, você vai avançar na sua carreira com mais destaque. E mesmo se você estiver aí num ambiente de muita pressão. Gente, às vezes as pessoas falam para mim, tem certeza que isso é possível? Sim, isso é possível. E mesmo se você não tiver muitos anos de experiência na liderança, mesmo que seu time não for perfeito, mesmo que hoje você está se sentindo aí sobrecarregado, eu tenho certeza, você vai se tornar um líder de destaque. Você vai aprender a conduzir pessoas, você vai entregar resultados e você vai avançar na sua carreira. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? E eu sei que muitos de vocês que estão aqui hoje estão aqui porque talvez o seu time não anda sozinho. É isso mesmo, gente. A gente tem situações, né, de liderança muito parecidas em todas as empresas, em todos os times. Bom, então a gente está aí, né, com esses problemas. O time não anda sozinho, a gente tem muito conflito, a gente precisa revisar tudo, o líder está se sentindo sobrecarregado. Para você fazer entrega de qualidade, você acha que tem que fazer tudo, né? Isso cansa, né, gente? Isso esgota, isso trava a promoção. E o pior, isso te deixa com aquela sensação de que você não nasceu para liderar. Eu acho que isso é o pior de tudo. E isso não é verdade, tá? O que está acontecendo é que você foi promovido por excelência técnica e agora estão te cobrando que você tenha excelência na gestão. Mas ninguém te ensinou a fazer isso. Não é verdade? E, gente, eu tô aqui para dizer que essa sensação é só um sintoma de falta de metodologia. Não é um defeito seu, nem de caráter, nem de personalidade, nem de competência. Não se trata de estilo de liderança. É realmente só uma falta de metodologia. Tá bom? E hoje eu vou trazer aqui para você modelos que líderes de alta performance usam justamente para ganhar autoridade sem precisar gritar, ter liderança tóxica, nada disso. Para você delegar tarefas sem precisar microgerenciar. Para você resolver os conflitos e ter aquelas conversas difíceis sem criar um climão na equipe, um grande problema. Você vai criar um time que realmente tá junto com você, comprometido, que vai te chamar sempre que precisar, e você vai ver que é tudo muito simples, são técnicas simples que você só tem que implementar no seu dia a dia. E eu vou te dizer que se você absorver e aplicar 10% do que eu vou te dizer aqui hoje, olha, eu já vou sair feliz da vida, porque eu tenho certeza que isso já vai mudar o seu dia a dia. Tá bom? Então vamos lá. Eu não tô falando de teoria, tá, gente?
Eu não estou falando de teoria. Eu tenho 20 anos de experiência na liderança. Há 20 anos eu respiro liderança. Eu comecei, meu primeiro cargo de liderança foi em 2003, como coordenadora de software dentro do grupo Volkswagen. Quem me conhece, eventualmente deve ter alguém aí na live dessa época. E, gente, nesses meus 20 anos de liderança, eu vivenciei aí vários desafios de engajar e motivar equipes, inclusive em 16 países diferentes, porque eu tive uma experiência de participar de uma fusão global do grupo Volkswagen, né, da empresa de tecnologia do grupo Volkswagen, que eu estava lá na Alemanha, reportando diretamente para o CEO global. Ou seja, pressão virou meu habitat natural. Eu tive que aprender a lidar com isso. Por isso que eu sei que isso é possível. Eu passei, inclusive, muito tempo ajudando outros líderes que também vinham me dizer: olha, estou com problema de feedback, estou com problema de performance na equipe. E eu relutei um pouco para criar um programa formal onde eu pudesse repassar essa informação, porque acredite se quiser, mas eu acreditava que esse conhecimento talvez não servisse para todo mundo, ou não pudesse ser aplicado em qualquer circunstância, com qualquer time. Eu tive essa dúvida, né, uma época. E por isso que eu acabei deixando de lado aí essa formação, criar um curso a respeito disso. Mas como eu fui fazendo isso ao longo da minha carreira, eu comecei a acreditar que liderança não é dom, é uma técnica, porque eu ensinava essa técnica para pessoas que não tinham nenhum dom de liderança e funcionava, tá? Então fica aí até o final comigo, que eu vou revelar as 3 estruturas de base do líder transformador, que eu aplico até hoje nas minhas equipes, e eu tenho certeza que isso muda bastante coisa no seu dia a dia. Eu ensino isso dentro do meu programa e muito mais outras práticas comprovadas. Então eu preparei no final desse encontro algo muito especial para você, que é uma oportunidade única e que vai estar aberta hoje pela primeira vez. Então, se você chegou até aqui buscando, né, uma liderança mais eficiente, um caminho para você aumentar a performance da sua equipe, resolver os problemas de motivação, você está no lugar certo. Eu tenho uma solução ideal para você e eu vou te mostrar isso hoje. Certo? Tá tudo em paz por aí, gente? Boa noite, Vitorioso. Ai, quanta gente chegando. O pessoal tá meio atrasadinho, né? Mas estão chegando. Que bom, fico feliz. Bom, gente, agora que vocês sabem aí aonde essa imersão pode te levar, eu vou te mostrar que esse caminho que eu criei, ele é possível. E ele é possível para você, para mim, para todos os líderes que quiserem usar essa metodologia. E eu descobri isso de uma forma muito simples. Foi na prática. Foi na dor, foi na transformação. E eu sei, né, que a forma tradicional de liderar pode ser o que está te travando hoje aí, pode ser que é o que está travando o seu time. Porque eu sei que talvez você já tenha tentado 1000 coisas, né? Quem aí já não fez um curso, leu um livro sobre liderança, conversou com algumas pessoas, trocou figurinha e nada parece resolver a causa real. O que está acontecendo, né? Que eu tenho que fazer um monte de coisa e não consigo resolver. E aí eu vou te contar o que ninguém te contou sobre liderança. Porque a forma tradicional de liderança, ela é baseada em controle, certo? É o que ensinam mais para a gente, né? O que é mais ensinado aí em todos os cursos para gerente de projeto, para Scrum Master, para Tech Lead. Controle, controle, controle. Só que essa liderança, ela cria 3 problemas graves. Quais são esses problemas? Primeiro é o excesso de microgerenciamento. O líder fica quase doido de tanta coisa que ele tem que controlar, certo? Você acaba criando uma dependência do líder para tudo. E você cria um clima tenso com a equipe. A galera fica com medo de errar, você está sempre lá controlando, controlando, controlando. Quem é que não vai ter medo de errar? E sabe o que é o pior? É que quanto mais você controla, mais o time trava, porque mais medo vai surgindo. É assim ou não é assim, pessoal? Vão dizendo aí no chat que eu quero. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, quiserem comentar alguma coisa, eu vou tentando responder aqui ao longo do caminho, tá? Bom, vamos lá. Eu vivi na pele, gente, o que muitos líderes estão vivendo hoje. E eu te garanto, não é falta de competência, não é falta de esforço, é falta de método, tá?
Eu liderei muitos times presencialmente, liderei times remotamente, liderei times híbridos, né? Quem trabalha com tecnologia sabe que às vezes a gente tem times, trabalhei em multinacional, né? Então a gente tem um time meio espalhado em vários países. É normal, isso acontece muito, né? E eu trabalhei em empresa de tecnologia que prestava serviço. Então era pressão da empresa internamente e pressão do cliente pela entrega, né? Pelo que a gente precisava entregar, qualidade, SLA, contrato, tudo isso. Eu tive equipes pequenas, que com certeza, né, é mais fácil você gerenciar uma equipe pequena, mas eu já tive departamentos sob o meu controle. Inclusive, em Salvador, eu era gerente da filial. Eu tive a responsabilidade de expandir a filial em Salvador. A gente tinha várias cidades do Nordeste e eu fiz um trabalho bem legal lá. Inclusive, foi, né, uma experiência de liderança muito legal para mim, porque eu tinha gerentes diretos trabalhando para mim que justamente eu precisei treinar, tá? E depois eu vou contar um pouquinho mais dessa história. Então, eu estava sempre, assim, com muitas pessoas técnicas junto comigo, líderes que eram ótimos tecnicamente, pessoas, assim, muito boas no que faziam, mas toda vez que tinha um clima tenso, que tinha uma pressão, que o ambiente era inseguro, eles ficavam emocionalmente abalados. Eu sentia que começava a faltar clareza. Em Salvador mesmo, eu tinha 5 gerentes diretos reportando para mim, e quando eu cheguei lá, todos os projetos, gente, estavam deficitários. Ou deficitários financeiramente, ou deficitários na questão de qualidade. E eu descobri que eles estavam precisando era de suporte emocional, eles estavam precisando de direção. Era isso que estava faltando para eles. E foi aí, né, que eu aprendi que a gente tem uma coisa muito importante na liderança. Não existe time forte sem líder emocionalmente forte. Anotem isso aí, porque é super importante. Eu já estive nesse lugar onde você tenta fazer tudo para o time funcionar, mas mesmo assim você acaba tendo que revisar um monte de coisa porque o time não funciona adequadamente. Eu fui aquela pessoa que, vou dormir pensando no trabalho, tinha caderninho do lado da minha cama para anotar ideias e coisas que surgiam no meio da noite para resolver problema. Acordava mais cansada do que fui dormir, porque aquilo me consumia, né? Acordava várias vezes durante a noite e eu me sentia correndo atrás, como se a liderança estivesse pedindo para mim muito mais do que eu podia entregar. Eu não sei se é isso que você está vivendo aí, mas é uma coisa que eu passei, né? E, gente, qual é a notícia boa? A notícia boa é que, como liderar não é um dom, é uma técnica, eu já eu já treinei, né? Líderes que eram tímidos, eu já treinei pessoas que eram extremamente analíticas, alguns que não gostavam de falar, e outros que estavam desmotivados, outros que estavam exaustos, sobrecarregados. Eu descobri que a maioria deles tem dores muito parecidas, né? Medo de errar, medo de se comunicar, dificuldade para delegar, problema com dar feedback, pessoas às vezes que são excessivamente operacionais. E aí vem aquela questão, né, de como que eu vou resolver todos esses problemas. O que é um método adequado para resolver isso tudo? Todos esses problemas mudaram com a mesma base: clareza, mais comunicação e mais o processo. E aí, gente, eu vou contar para vocês que eu descobri que essa metodologia realmente funcionava. Eu fiquei assim convencida disso, né? Mesmo aplicando com vários líderes, eu fiquei convencida disso só o ano passado. Porque o ano passado eu mentorei a Sara, que foi uma mentoria voluntária que eu fiz. Ela estava montando um time 100% terceirizado, um time de TI. E ela estava com aquela insegurança clássica que era: o time não vai entregar, eu vou ter que revisar tudo antes de colocar no ar. Né? Então, ela estava gerenciando vários times terceirizados. E o que eu fiz? Eu trabalhei com ela por 4 semanas, organizando ferramentas e processos e rotinas. Mas a gente não focou em nada técnico, porque o técnico ela sabia. Né? Uma ótima profissional, super experiente. Eu entreguei para ela esses processos de escuta ativa e de engajamento. E aí, o que me impactou foi o que a Sara me disse no final desse processo. E aí eu vou colocar aqui para vocês o depoimento da Sara, que eu vou até ler para vocês, que fica mais interessante, né?
Ela me disse assim, ó, as ferramentas que você implementou acabaram com a minha insegurança em delegar tarefas, criaram uma rotina saudável de discussão de soluções e não de problemas, e ainda me deram visibilidade de como atuar nos problemas de forma proativa. Sem você, eu jamais chegaria nesse resultado. Jamais teria rotinas de escutativa, de engajamento, e isso fez toda a diferença nas minhas entregas. Gente, essa história me mostrou que a chave não é só a parte técnica, não é só ficar, né, passando por tarefas, fez, não fez, o que é que faltou, o que é que não faltou, mas você tem que pensar na perspectiva humana. São pessoas trabalhando com você. Você tem que construir soluções sustentáveis. E isso funciona em todos os times. Agora eu estou 100% convencida, por isso que eu posso falar para vocês que funciona em todos os times. E eu vou mostrar aqui para vocês também outros líderes que seguiram o mesmo caminho. Tá? Foi o caso do Edgar, que inclusive ele nem queria ser líder. E ele se sentiu muito confiante depois de entender como é que ele poderia aplicar o método com a sua equipe. Como eu me sinto hoje como líder, né? Eu não tive um estudo de liderança porque eu queria me tornar, mas eu vivi com muitas pessoas que me ensinaram muitas coisas. E eu aplico isso no nosso dia a dia, né, que a gente vive hoje com o nosso time. E nesse curso eu consegui enxergar muito das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, aquilo que a gente aprendeu, a gente aplica por osmose ou por conhecimento de boas práticas e tudo mais, mas agora eu enxerguei um framework. Eu enxerguei ali um método de trabalho, eu enxerguei ferramentas que realmente existem no mercado e existem para auxiliar com técnica. Né? Embora a gente esteja falando aqui de soft skill, de aplicações não técnicas, mais humanas, mas existe técnica por trás de tudo isso. Então, me fez ter uma visão diferente, uma visão para um outro ângulo aqui sobre o papel de uma liderança e a influência disso no time. A gente precisa trabalhar a sua liderança com escuta, com entendimento das pessoas, trabalhar o lado de soft skill, para você não simplesmente liderar pelo lado técnico, que aí tudo bem, mas também por respeito e conquistar o time. Né? Então, é por isso que eu estou aqui hoje, por isso que eu vim aqui dividir essa história com vocês e estou aprendendo um pouquinho mais hoje. O que mais se destacou na mentoria foi a oportunidade de aplicar todos os conceitos diretamente no meu dia a dia, nas minhas situações atuais. E o que eu mais gostei das aulas foi que a gente conseguiu gerar reflexões profundas, né? A gente saiu da teoria genérica, a gente começou a olhar para nós mesmos e gerar essas reflexões. E aí a transformação, assim, que teve no meu dia a dia foi justamente essa mudança de abordagem nos problemas, né? Então, às vezes você tem um problema que você não está acostumado a lidar, e aí, em vez de ficar perdido, eu pensava, peraí, talvez eu tenha uma ferramenta para aplicar aqui. E daí eu busquei essas ferramentas na nossa mentoria e estou aplicando elas. Eu tinha comentado que eu fiquei muito feliz com o caso do Edgar quando ele fez a mentoria, porque foi justamente isso que ele falou. Ele nem queria ser líder, né? E às vezes a gente precisa enfrentar nossos medos, porque existem papéis que a gente vai ter na vida que nem sempre é exatamente o que a gente pensava, mas ele está se dando super bem na liderança, né? Ele tem um time muito que performa muito bem. E no caso do Léo, depois desse depoimento, ele conseguiu até uma promoção. Ele começou sem ter nenhuma experiência praticamente, ele estava liderando um time pequeno, e ele tinha justamente essas dificuldades que eu falei para vocês, né? De não entender de gestão de pessoas. Ele tem uma formação técnica muito boa, mas a parte de gestão ficou para trás. Super importante dizer, né, que como a gente viu aí nos depoimentos, quando você usa o método estruturado e muda a sua mentalidade, algumas coisas acontecem praticamente automática. Por quê? Você muda a sua postura com o time, você muda algumas rotinas, e aí você vai ver que o time sabe exatamente o que eles têm que fazer, você para de ser bombeiro, o clima vai melhorando, e isso é um ciclo bom, né? Você vai vendo que o clima da equipe melhora, porque as pessoas estão menos tensas, os erros também caem, as entregas começam a melhorar a qualidade, a questão de prazos. E aí o líder vai conseguir fazer o quê? O lado estratégico, que é o mais importante. Porque quando a gente fica amarrado demais no operacional e a gente fica apagando muito incêndio, a gente não pensa no estratégico. E é justamente o estratégico que vai alavancar a sua carreira. É exatamente pensar no estratégico que vai melhorar a performance do seu time. Ok? E olha,
Pessoas são pessoas. Eu vi isso acontecer aqui no Brasil, eu vi isso acontecer na Alemanha, eu vi isso acontecer na Espanha, no México, na Índia, não importa, com geração Z, com geração Y, com geração X. Quando a gente tem clareza, comunicação e confiança, gente, o resultado aparece. Você vai ver que esses pilares aí são super importantes. Bom, e eu só estou aqui hoje porque eu realmente acredito nesse método, porque eu vivi vários desafios que talvez vocês estejam vivendo aí hoje. Para chegar ao cargo de diretora executiva, eu tive várias questões aí, né, mentais, emocionais e de sobrecarga. Então, o que eu estou falando aqui não é o que eu li no livro, não é um curso que eu fiz e nem é o que alguém me contou e me pediu para transmitir para vocês. É o que eu vivi e é o que eu sei que você precisa fazer para realmente resolver as questões de liderança. Tá bom? E assim, e levando em conta, né, que agora a gente já sabe que existe um caminho ideal, que existe um caminho estruturado, que esse caminho é aplicável, que serve para todo mundo. Eu quero te contar rapidamente como é que eu descobri esse método. E essa parte da história vai ser legal, porque tudo vai começar a fazer mais sentido para você aí, depois de entender isso. É o slide que eu quero colocar aqui no palco para vocês. Bom, gente, vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Quando eu comecei na liderança, não foi tudo maravilhoso, né? Quando eu fui aí promovida a líder, coordenadora de software, que foi meu primeiro cargo, foi bastante caótico. Por quê? Porque eu estava nessa situação de que eu tinha conhecimento, mas eu nunca tinha liderado um time. E ninguém tinha me ensinado a gerir um time. Então, eu era aquela líder que precisava revisar tudo, eu era extremamente workaholic, eu era perfeccionista, eu carregava, assim, o time nas costas, porque eu não queria que nada desse errado. Então, eu fazia de tudo para tudo dar certo. Aliás, eu carregava até outros departamentos nas costas, porque se eu via que precisava de alguma coisa que alguém não ia fazer, eu ia lá e fazia. Olha que absurdo, tá? E eu achava que, para ser respeitada e para ser reconhecida, eu precisava fazer isso. Eu precisava resolver tudo, eu precisava mostrar que as coisas estavam funcionando. Só que isso me levou, né, aí a um limite físico, mental, emocional, uma desconexão com a minha equipe, porque eu só pensava no que eu tinha que fazer, no que eu tinha que fazer. E cada vez, né, eu me enrolava mais com isso, tá? Era um ciclo que só piorava. Eu trabalhava cada vez mais, chegava mais cedo, ia embora mais tarde. Como eu falei, dormia pensando em trabalho, acordava pensando em trabalho, o trabalho só aumentava, o estresse também aumentava. E é claro que eu não tinha reconhecimento. Porque por mais perfeito que eu tentasse, por mais perfeita que eu tentasse ser, muitas vezes os resultados não vinham. Porque a equipe não estava comigo. O time estava inseguro. O time estava ansioso às vezes. E eu não tinha ideia de que era eu mesma que estava alimentando esse ciclo. Bom, e quando que eu descobri que isso estava me fazendo mal? Bom, gente, nessa época eu tinha um chefe alemão. Então, não sei se vocês conhecem os alemães, mas eles não são de fazer muita volta, não. Eles te falam na lata o que eles têm que falar, entendeu? Eles não querem, não é que nem brasileiro que fala assim, então, veja bem. Não, ele chega e te fala. E o feedback que eu recebi dele foi, você é excelente operacionalmente, mas tá faltando estratégia para você desenvolver seu time e entregar resultados melhores. Aí foi aquela sacudida, né? Ai, eu saí de lá da sala dele como se eu tivesse tomado um soco no estômago. Foi horrível. Porque eu acreditava que eu estava ótima. Achava que eu estava me destacando. E eu estava sufocando o meu time. Eu estava tentando dar conta de tudo sozinha. Claro que eu já não estava mais dando conta, né? E aí eu comecei a fazer uma busca real, né? Do que eu precisava mudar. Tá bom, não é assim, então vamos lá, como é que vai ser? Fiz faculdade de administração, fiz um MBA em gestão, fiz curso de inteligência emocional, fiz neurociência aplicada, tudo que eu pude absorver sobre comportamento humano, eu fui atrás. E eu busquei também alguns mentores. Né? Eu tinha um líder nos Estados Unidos, que eu gostava muito dele, e aí eu pedi alguns encontros com ele para falar sobre liderança. Eu tive um mentor também na Alemanha, que foi uma pessoa muito legal, que inclusive trabalhava para o mesmo software, né, que eu trabalhava no Brasil. E aí eu comecei a aprender com eles. Comecei a testar alguns frameworks.
Fui acompanhar alguns times multiculturais que estavam, né, precisando de líderes estagiários, vamos dizer assim, né, que precisavam de ajuda com a liderança. E nenhum desses times reportavam diretamente para mim, gente. E isso é muito importante, porque quando você tem um time que não reporta para você, a pessoa não tem uma obrigação tão forte de estar com você o tempo todo, né? Você precisa engajar essas pessoas, tá? E foi aí que eu comecei a perceber um padrão, que era, quanto mais clareza, quanto mais comunicação, quanto mais segurança emocional você traz para o time, mais o teu time voa. Isso foi a virada de chave, isso foi o padrão que eu descobri, que eu falei, é isso que eu tenho que aplicar. Eu descobri que a técnica não é você saber controlar, é você construir uma confiança no time. E confiança é construída, não é uma coisa que surge do dia para a noite. O time que tem medo de errar, ele também tem medo de tentar. Então, ele não evolui. Então, você precisa criar segurança no seu time para o teu time poder evoluir. Para eles errarem, mas corrigirem o erro e evoluir. Tá? E tem uma técnica para isso também, tá? Eu falo no meu programa de um framework para a gente poder evitar os erros muito grandes e deixar que a equipe se desenvolva, cometendo pequenos erros. E, principalmente, gente, não existe liderança forte sem um exemplo confiante e direcionador. Então, se você não está lá como exemplo, se você não tem confiança no que você está fazendo, se você não está direcionando o seu time, não anda. Esse é o núcleo do método de engajamento. Esse é o núcleo do método de você ter uma liderança transformadora. E aí foi fácil, né? Porque eu comecei a aplicar esse método e tudo mudou, virou tudo uma maravilha. Não, gente, não é bem assim, né? Tudo demanda um pouco de tempo. Mas o que você vai vendo acontecer quando você vai aplicando essas técnicas? O time vai começando a ficar mais independente, porque ele está mais seguro. Os conflitos vão diminuindo. Você vai percebendo que tem cada vez menos incêndio, porque as pessoas vêm falar com você com antecedência. E aí, na minha carreira, foi nesse momento que eu consegui ser promovida, que eu tive essa oportunidade de ficar por 3 anos expatriada na Alemanha, desenvolvendo e expandindo times por lá, né? Tive a oportunidade de estar num time de offshore, que são serviços prestados do Brasil para fora. Então, eram equipes que prestavam serviços para os Estados Unidos e para o México. Enfim, tive várias oportunidades legais. Tive essa oportunidade no Nordeste também, em que eu me tornei, né, diretora lá da unidade. Para falar a verdade, eu era uma gerente de unidade, tinha reportes diretos, expandimos para outras cidades também. E, por último, eu tive a oportunidade de ser diretora executiva de uma empresa indiana, que eu fundei a filial aqui no Brasil, e que eu criei todo o time do zero e desenvolvi a liderança dessa unidade aqui no Brasil. Então, gente, tudo o que eu fiz foi transformar o meu caos em algo previsível. Acabar com o meu estresse através de estratégia, através de método, né? E, finalmente, começar a liderar os meus times. E não simplesmente ficar apagando incêndio. Bom, gente, como é que começou, então, essa minha missão aqui de mentora, né? Que é o trabalho que eu estou fazendo hoje. Chegou um momento que eu comecei a olhar para trás. Isso já tem aí, acho que uns 3 anos. E eu vi quantos anos que eu perdi sofrendo sem necessidade. E eu fiquei pensando comigo, puxa vida, se eu tivesse aprendido isso lá no começo, como que seria a minha evolução? Fiquei pensando, nossa, eu acho que minha evolução poderia ter sido 10 vezes mais rápida se eu tivesse toda essa metodologia, todo esse framework no meu poder, né? E foi por isso que eu criei o programa Líderes Transformadores. Essa é a missão. É encurtar o caminho de líderes técnicos que hoje estão vivendo o mesmo ciclo de desgaste que eu vivi. Então, se você está aí carregando mais do que você deveria, se o teu time está altamente dependente de você, se você está lidando aí com um monte de conflitos na equipe, que muitas vezes são desnecessários, né? Se você ainda não tem reconhecimento, se você está aí duvidando se você nasceu para ser líder, né? Ou pensando assim, caramba, isso aqui não é para mim. Eu te entendo, porque eu já estive nesse lugar, tá? Mas eu tô aqui para te mostrar que tem um caminho que é real, que foi testado e que é aplicável para você virar essa chave aí.
Mudar essa realidade. E agora que você sabe que tem esse método, né? De onde veio tudo isso, né? Sabe um pouco mais da minha história, por que eu ensino isso aí com tanta convicção. Vamos lá aprender umas ferramentas práticas para você já colocar na sua rotina aí e transformar sua liderança, transformar sua forma de conduzir pessoas? Bora lá? Pegue papel e caneta aí, ou abra um bloco de notas no computador, que agora vem a parte prática, a parte que você vai colocar em prática o que eu estou falando aqui. Beleza? Então, bora lá. Olha aí que linda a Ferrari, gente. Eu devo dizer para você que é provável que você tenha uma Ferrari na garagem. E eu quero que você imagine que seu time é essa Ferrari. Ela é uma máquina de alta performance, ela tem potencial, ela pode correr aí 300 km por hora, mas ela tá parada na garagem. E eu vou dizer mais, ela tá sem as 4 rodas. Ruim, né? Funciona a Ferrari sem 4 rodas. E aí você fala para mim, ai, meu time não anda sozinho. Ele não tá produzindo o potencial que ele tem. Eu preciso aumentar a performance do meu time. Ai, meu time não tá entregando porque ele tá desmotivado. É a sua Ferrari aí que tá parada. E o que você, líder, faz? Você sobrecarregado, você tenta empurrar esse carro sozinho. Você faz o trabalho por eles. Você fica revisando, você pega as tarefas que eles não conseguiram entregar no prazo e termina. É ou não é? Você está querendo ser as rodas da Ferrari. E por que isso é ruim, gente? Porque não importa o quanto você vai se esforçar, você vai ter um esforço imenso para ter um resultado pífio, porque você não vai conseguir empurrar a sua Ferrari para rodar 300 km por hora. Vai ser um esforço gigantesco aí, sem resultado. E é justamente isso que muitas vezes trava a sua promoção. E aí, alguém se identificou aí? Alguém tem uma Ferrari na garagem? Sem roda? Gente, o caminho que eu vou ensinar para vocês acabarem com esse esgotamento, é o que eu chamo do método dos 3 E's do engajamento, que é escutativa, empoderamento e elogio. Aqui, hoje, eu vou trazer para vocês um método bem prático para você colocar isso em prática amanhã, como eu falei, né? E já ver alguns resultados. Mas eu vou te dizer que essa estrutura garante que você pare de tentar empurrar a Ferrari e aprenda a dar rodas para essa Ferrari e deixar ela acelerar sozinha. Porque não vai funcionar você tentar empurrar, ok? Então, qual que é o primeiro erro que a gente comete tentando empurrar a Ferrari sozinha? É a falta de diagnóstico. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está tentando dirigir a Ferrari, mas você nem sabe se é mesmo a Ferrari. Às vezes você está tentando colocar rodas nela, mas você nem sabe que rodas cabem na Ferrari. E aí, se você começa a tentar resolver um problema, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um problema de qualidade de código. E aí, de repente, eu falo assim, não, vamos fazer um treinamento motivacional, porque isso aí é falta de motivação. Eu já estou tentando solucionar o problema sem saber se o problema é aquele. Aí você vai fazer o quê? Perder um tempão, gastar energia fazendo dinâmica motivacional, levando o pessoal para um fim de semana lá no hotel, fazenda, para fazer palestras motivacionais. E aí não funcionou. Por quê? Porque você está tentando aplicar a solução de um Corsa numa Ferrari. Estão entendendo a analogia, gente? Eu gosto de fazer analogias porque fica bem claro e fixa na nossa mente, né? Então, o que é o método? O método primeiro é fazer o diagnóstico, é descobrir o que está acontecendo. E aí, essa é a técnica número 1 que eu vou entregar para vocês aqui. Faça reuniões individuais, one on one. Pergunte para cada pessoa do seu time o que está te impedindo de entregar seu trabalho com mais qualidade. E escute, gente. Escute o que aquela pessoa tem para dizer. Às vezes é recurso, às vezes é falta de domínio do que ela precisa. E talvez ela não vai te dizer logo de cara, mas insista, faça mais reuniões com ela. Entenda, né, o que é necessário para essa pessoa realmente entregar com qualidade. E se for motivação,
Ótimo, aí a gente vai, né, trazer alguma coisa relativa à motivação e show de bola, vamos resolver o problema da mesma forma, tá bom? E qual que é Então, ó, método 1 para você colocar em prática amanhã, hein? Quero ver você fazendo as reuniões individuais e diagnosticando, primeiro, né? Se você tem mesmo uma Ferrari na garagem, segundo, que roda essa Ferrari está precisando aí, ok? Bom, outro erro que é bastante comum de acontecer, e esse daí, nossa, top de linha, é ter uma solução incompatível, né? O chefe da gente sempre tem ideias boas, né, gente? Não sei de vocês, mas eu sempre tive chefes criativos. E aí o chefe aparece e fala assim: nossa, olha, eu descobri aqui que vai resolver o seu problema. Eu tenho 4 rodas que vai funcionar na sua Ferrari e ele te traz 4 rodas de caminhão. Coloca aí que vai rodar. E você, como líder, muitas vezes você sabe que isso não vai funcionar. Mas o que você faz? Você tenta, porque você quer se mostrar proativo, eficiente, resolver o problema. E você vai destruir a suspensão da Ferrari, mas você vai colocar aquela roda lá só para mostrar para o teu chefe. Gente, não faça isso, né? Isso acontece nas empresas? Vou dar alguns exemplos aqui que vocês vão ver o que acontece. Vou adotar uma metodologia ágil numa equipe que não está preparada para essa metodologia, não foi treinada, não tem conhecimento suficiente para aplicar. Vou colocar uma ferramenta de gestão pesada. Pessoal, tem que preparar o time. Às vezes o time não tem maturidade. Solução top-down, em geral, não se encaixa. Tá? Tem que ter muita sorte para isso se encaixar. E se precisar mesmo, né, implementar, que a gente use um modelo de mudança, de treinamento. Porque senão, o que vai acontecer com o time? Fica frustrado, resiste à mudança, a burocracia começa a pesar e o time só fica mais desmotivado, gente. Isso destrói a moral da equipe, porque quando eles olham para o líder, ele fala assim, caramba, meu, jura mesmo que você aceitou essas rodas de caminhão aí e não falou nada? Qual que é a sensação, né? E aí vamos trazer o método 2, porque eu não falo só de problema, gente, eu falo de solução. Opa, método 2. Para você aplicar aí na sua equipe também imediatamente. Matriz de competências e habilidades. O que é essa matriz? Então, aqui, ó, matriz, né? Um eixo aqui, outro eixo aqui. O eixo vertical é aí onde você vai escrever todas as atividades, inclusive você pode incluir aí competências também, tá? Se você quiser, ajuda até, se você tiver uma equipe de RH, o RH pode ajudar bastante com isso. Atividades, habilidades, competências, tudo que você precisa ter no seu time para poder entregar o que você precisa entregar. E aqui na horizontal, ó, o que você vai ter? Cada membro da sua equipe. Membro 1, membro 2, membro 3. E nas intersecções você vai colocar o quê? O desenvolvimento desse membro relativo a essa atividade. Em que nível que ele está? Aí você pode, né, colocar nível de 1 a 5, sendo 5 que ele é top naquela atividade, 1 que ele não é tão bom. E o que essa matriz te traz? Número 1, visibilidade, se você tem recurso para entregar o que você precisa entregar. Supondo aí que você precisa entregar análise de dados, você precisa ter alguém na equipe que seja muito bom em análise de dados. Né? Supondo que você tenha aí que fazer revisão de banco de dados, tem que ter alguém que entenda de revisão de banco de dados. Ah, preciso de alguém que entenda de cloud. Tem que colocar... Tem que existir membros na equipe, de preferência mais do que um, né? Se você tiver um time grande, que tenha aquelas competências, tá? E esse quadro vai te dar claridade, ó, vai te dar clareza de quem são as pessoas que estão no seu time, que recursos você tem e até que recurso você precisa desenvolver. Puxa vida, olha, eu tenho aqui uma atividade que eu preciso de bastante gente entendendo de cloud e eu só tenho uma pessoa que está no nível 3 aqui de cloud. Caramba, está na hora, né, de eu desenvolver mais gente dessa habilidade. E isso também fica visível para você mostrar para o teu chefe que roda de caminhão não serve Ferrari. Ó, chefe, aqui, nossa equipe, tá funcionando assim, assim, assim. Né? Não dá para entregar isso nesse momento, não tem gente com habilidade para isso, ou preciso pagar um treinamento, preciso pagar uma certificação. Olha quanta coisa você pode fazer tendo esse mapeamento das... É fácil você resolver as situações
se você tiver frameworks que te ajudam. Bom, e o erro número 3, que acontece muito também, é comunicação ineficaz. O carro está lá parado, e aí você descobre que tem rodas no porta-mala. Opa, que beleza, encontrei as rodas, estão no porta-mala, vamos colocar as rodas para funcionar. E aí você descobre que você não sabe colocar as rodas, ou que você não tem ferramenta para colocar as rodas. Você tem as rodas certas, mas você não sabe parafusar. Ou seja, você tem a solução, mas você não consegue implementá-la, você não comunica para o seu time de forma adequada, você tem um plano, mas só você que está sabendo, o restante da equipe não está sabendo. Olha que difícil, né? E aí, se você falha em comunicar o plano, obviamente, o time não vai entender o propósito, não vai entender o porquê, não vai entender como, não vai entender esse caminho que você tem que fazer. E aí é difícil você acelerar a 300 por hora por uma picada na mata, né? Que você não sabe bem onde vai dar, que não tem asfalto, que não tem placa. Quem é que vai se aventurar aí? Então, a equipe precisa entender não só a tarefa, mas também o impacto no negócio. Aí você tem aquele time que cumpre tarefas no prazo, mas eles não têm excelência. Eles não têm, às vezes, engajamento. Não tem senso de propósito, gente. E se a gente está falando de geração Z aqui, que algumas pessoas me sinalizaram essa coisa de, mas estou com dificuldade com geração Z, esse erro é o que mais mata o pessoal da geração Z com relação a engajamento e comprometimento. Eles querem saber por que eles estão fazendo aquilo. Se não der um propósito, um motivo, uma explicação plausível, eles simplesmente fecham o notebook e vão embora para casa. Tá? Eles estão bem assim mesmo. Estão pouco sem chance você vai ficar sem a entrega. Tem que fazer esse relatório. Por quê? Porque eu estou mandando? Não. Então, fica aí com o seu relatório, faz você. Só falta dizer isso para você. Tá bom? Então, a gente precisa de quê para resolver este problema da comunicação ineficaz? Bora ver aqui. Bom, vamos lá. O método 3. Então, o terceiro pilar aqui é clareza, comunicação e processo, que é o que a gente tinha falado lá no começo, né? E aí eu coloquei algumas formas de você criar essa clareza, essa comunicação, esse processo, de forma bem simples, tá? Bem direta, mas que você vai conseguir desenvolver aí com a sua equipe. Você tem que explicar para a sua equipe quais objetivos que nós temos que alcançar. Se você sabe, né? Tomara que saiba. Como que cada tarefa nos leva até esse objetivo? Por que a nossa equipe é importante para o resultado da empresa? Gente, isso daí é muito legal dizer, né? A parte que a nossa equipe tem, que ela é importante para o resultado da empresa. E por último, não menos importante, quem são os clientes impactados? E às vezes você tem clientes internos, né? Se você tem um departamento de tecnologia dentro de uma grande empresa, você trabalha para clientes internos. Se você tem uma empresa que atende clientes externos, você provavelmente está atendendo pessoas fora da empresa. Então, gente, essa é a forma, né, de você criar clareza, comunicação e processo. Você tem que saber os objetivos, você tem que transpor esses objetivos para a sua equipe, ok? E isso vai fazer, gente, toda a diferença. Por quê? Porque você vai deixar de ser aquele líder que corria atrás do problema, que empurrava a Ferrari, e agora você vai se transformar num engenheiro-chefe aí. O que você vai fazer? O diagnóstico da sua equipe primeiro, vai garantir que as rodas certas estão no lugar certo e vai definir o teu plano de voo aí para que a sua Ferrari corra sozinha em alta velocidade. Então, olha lá os 3 vezes do engajamento. É a escutativa, você vai identificar o problema ouvindo a sua equipe. Você vai ter o método, a clareza, garantindo as rodas certas aí, dando o empoderamento para quem pode resolver o problema, sabendo das habilidades da sua equipe. E você vai definir o plano de voo focando no estratégico, sabendo para onde você vai, aonde você quer chegar, a equipe sabendo também, todo mundo vai junto. E com isso, a gente entende que liderança não é dom, é um método aplicado. E você sabendo que liderança não é dom, é método aplicado, fica mais fácil de você aplicar essa metodologia.
E aí eu vou contar para vocês que eu apliquei essa metodologia lá nesse time de Salvador, porque eu tive um projeto muito desafiador lá, que era uma entrega de serviços de BPO dentro de um banco. Eram 16 supervisores e a gente estava com problemas de SLA. SLA, né, é aquelas cláusulas contratuais que você tem que entregar a certo nível de serviço, Service Level Agreements, para quem não conhece. E a gente recebia multas por não estar cumprindo os SLAs. E isso já estava se repetindo há alguns meses. E banco, vocês sabem como é que é, né? Cobrança em cima de cobrança, um clima bastante tóxico, bastante autoritário, a equipe já não aguentava mais cobrança. E quando eu fui lá, eu apliquei justamente esse método. A primeira coisa que eu falei é, eu quero fazer uma reunião individual com cada um dos supervisores e eu quero ouvir deles o que está acontecendo. Nossa, o gerente da célula falou para mim, imagina, Mari, você vai falar com 16 pessoas, você vai passar 2 dias fazendo reunião. Eu falei, vou passar 2 dias, 3 dias se for necessário, mas eu vou fazer reunião com todo mundo. E eu fiz reunião com cada um, eu ouvi muito mais do que falei nessas reuniões, porque eu queria justamente ver a perspectiva deles, o que eles achavam que podia resolver, qual era um plano de ação que eles sugeriam, porque eles estavam no dia a dia, gente. Eles entendiam o que precisavam. E eles já estavam sendo pressionados, eles não conseguiam fazer as coisas funcionarem. Então, algum problema estava tendo. E eu comecei a ver que o problema não era técnico. Porque até 6 meses atrás, eles entregavam tudo. E, de repente, passaram a não entregar. O que é? Emburreceram? Não é possível, né? Emburreceram não existe. E aí, o que eu descobri? Eu descobri justamente que estava faltando ouvir o pessoal. Entender o que estava acontecendo. Né? E depois dessa reunião que eu fiz, ouvindo cada um dos supervisores, o que eu fiz na sequência? Esse plano de ação, o plano de voo. Só que eu fiz o plano de voo baseado no quê? No que eles me disseram. E aí, quando eu apresentei o plano para eles, eu nomeei, inclusive, as pessoas que tinham me dado determinadas ideias. E aí o comprometimento foi imediato, porque foram eles mesmos que deram as ideias do plano. E aí fica muito mais fácil de você cobrar depois, certo? Aí eu dei nome aos bois, empoderei as pessoas dizendo, olha, você é responsável por esse, você é responsável por esse, você é responsável por esse. E claro que eu descobri também algumas coisas que eram impossíveis de alcançar. E aí o cliente, eu voltei para conversar com o cliente, tendo clareza do que eu podia pedir para o cliente flexibilizar, ou trazer mais recursos para a gente, ou resolver. A gente precisa de ferramentas para poder negociar. E foi ouvindo os líderes que eu consegui fazer isso, tá? E foi um sucesso. A gente, aos poucos, foi reduzindo esses problemas de SLA, a equipe foi sendo treinada, o cliente entendeu o que não era possível alcançar e por quê. Então, as coisas vão clareando, a comunicação vai ficando melhor, porque você sabe exatamente onde você está pisando. Bom, gente, se você olhar para tudo isso que a gente viu até agora, gostaram aí das técnicas? Vão aplicar as técnicas? Digam para mim aí no chat se vocês entenderam, se é aplicável para vocês. Vitorioso prestando muita atenção. E a transformadora anotando tudo. Bom, se vocês viram aí que já entenderam que a liderança não é um dom, que você pode aplicar essas ferramentas, que é simples, que a sua equipe precisa entender aonde você quer chegar, você precisa aos poucos ir desenvolvendo sua equipe, tornando o pessoal mais maduro, para que você também avance na sua carreira, para que você consiga crescer. Você acabou de entender a base do que transforma líderes técnicos sobrecarregados em líderes transformadores. E é isso que vai levar você para o próximo nível, é isso que vai levar você a avançar na carreira, ok? E se você gostou, então, do que eu te entreguei até aqui, se você já entendeu, que tem 3 erros aí que você já pode corrigir de imediato, que você pode fazer amanhã na tua equipe para melhorar a tua realidade na liderança, mas você também sentiu que você precisa ir além, que você precisa aprender mais, que existem outras técnicas que estão te faltando aí, que você quer deixar de ser um líder sobrecarregado, você quer começar a ser um líder transformador, que avança na sua carreira, que a empresa quer te promover, que a empresa quer ter você para desenvolver os times dentro da empresa. Eu tenho um convite muito especial para fazer para você agora.
eu criei a solução ideal para a liderança, que é o programa Líderes Transformadores. Eu quero te dar, dentro desse programa, o passo a passo, aquele que a Sara usou para poder tirar o time dela do zero, e que eu desenvolvi aí ao longo de 20 anos de gestão, muito outros frameworks aí de equipes de alta performance. Gente, esse programa, eu chamo de programa porque ele não é um curso, tá? Ele é realmente um programa estruturado. Na minha opinião, é o único caminho que eu conheço, pelo menos, né, para avançar na carreira sem sacrificar a sua saúde mental, tendo aí um equilíbrio entre resultado e bem-estar, tanto o bem-estar seu quanto o bem-estar da sua equipe. Então, se o teu desejo é ter um time que entrega excelência, aquele time que anda sozinho, que está motivado, engajado com os resultados, você precisa de metodologia. E por que eu estou fazendo essa oferta agora? Porque é a primeira turma aí que eu estou criando, né? Hoje eu estou abrindo isso pela primeira vez. É uma solução desenhada especificamente para líderes técnicos em seus 3 primeiros anos de jornada aí, embora tem gente com mais experiência que também utilizou o método e sabe que é muito interessante os frameworks que eu trago dentro da jornada. E ele está estruturado aí com aulas curtas e dentro de uma estrutura de 3 módulos. Tá? Vou colocar aqui na tela para facilitar. No módulo 1, gente, vai ter a mentalidade do líder. Então, esse módulo é para você mudar a sua postura como líder. Isso vai refletir no comportamento da equipe. Vai refletir também na sua forma de encarar os desafios. Aqui, eu vou te preparar para focar em desenvolver sua comunicação, feedback, estabelecimento de metas, pensamento estratégico. Você vai descobrir os seus pontos fortes, o que você já tem, que você pode usar melhor, e vou te ajudar a encontrar 3 habilidades que você precisa desenvolver prioritariamente, tá bom? No módulo 2, a gente já vai falar da sua equipe. Então, a gente vai cuidar da sua equipe. São frameworks práticos para entendimento da equipe e solução de problemas. Então, é gerenciar conflitos, é conduzir conversas de engajamento, é fazer um onboarding, né, integração de um novo funcionário, é eventualmente demitir alguém que você precisa demitir. E também, né, admitir, demitir, às vezes acontece de você perder performance no time por estar alguém entrando, alguém saindo, tá? Então, essa é uma das coisas. Ou seja, no módulo 2, você vai escolher as rodas certas para a tua Ferrari, né? Você vai parar de microgerenciar, parar com a sobrecarga, parar de vir atrás só das urgências, ok? Você vai evitar aí o erro número 2 que nós conversamos. E você vai fortalecer com isso o comprometimento da equipe, vai aumentar a confiança. E você vai ver que tem vários métodos que funcionam. Muito importante dizer, gente, que aqui eu não trago receitas prontas. Eu trago justamente frameworks que você vai colocar em prática e você mesmo vai definir o que são as rodas certas para você, testando esses métodos e verificando o que você pode melhorar. Tá? Então, você vai ter um arsenal de ferramentas aí que você vai colocando para funcionar aos poucos. E no módulo 3, aí é um módulo bem especial, bastante interessante, porque é um processo de melhoria contínua. Porque não é aplicando uma vez só que você vai ter o resultado. Você precisa manter. E qual que é a coisa boa disso? É que você vai aprendendo naturalmente a conduzir as pessoas. Você vai ver que é um processo simples, vai se tornar natural para você conforme você repete o uso desses frameworks. E aí você tira das suas costas o peso da liderança e se destaca, porque você vai conseguir manter a performance. Eu falo dentro do programa de performance sustentável, porque alta performance é uma coisa assim, ó, alta performance, daqui a pouco, né? Não tem, o interessante é você manter a performance, fazer com que a coisa funcione sempre, ok? E é nesse plano de manutenção 30, 60, 90 dias que você vai conseguir entrar nesse looping aí e manter essa performance, ok? E como é que são as aulas dentro desses módulos? Tá? Eu tenho aulas gravadas, que são curtas. Dentro de cada aula tem os frameworks práticos para aplicação. A gente vai também ter encontros ao vivo, semanais, para tirar dúvida, para aprofundar técnicas.
você tem um suporte a dúvidas, você tem modelos práticos de matriz de soluções, como essa matriz que eu apresentei aí de habilidades. A gente tem outras matrizes também, como essa. Feedback, alinhamento e mediação, estabelecimento de metas, onboard de emissões mais eficazes, rotinas que você vai colocar para a sua equipe, que vai mudar aí o clima da equipe, os KPIs de acompanhamento que a gente precisa ter, gamificação, que é algo que funciona muito com a geração Z, o pensamento estratégico, que você tem que largar um pouco do operacional e pensar estrategicamente para avançar na carreira, o networking estratégico, que também é fundamental para você conseguir novas oportunidades, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. E, gente, a gente vai criar uma comunidade de líderes transformadores. Nós já estamos criando, né? Nós já temos um grupo, mas esse grupo fechado dentro do programa, a gente troca muito mais informações, a gente consegue aprender com a experiência do outro, tá todo mundo aplicando ali os frameworks e a gente consegue melhorar isso com as experiências diversas que tem dentro do grupo. Então, isso é muito rico. Essa comunidade, eu diria que é o ponto primordial aí desse programa, porque você vai conhecer outras pessoas que estão fazendo o mesmo caminho que você. E por último, né, o plano de sustentação do método 30, 60, 90 dias, que eu já expliquei aí do módulo 3. Tá bom? E eu quero deixar vocês aí com uma caixa de ferramenta completa. Então, vamos lá. O que mais que falta para você ter uma caixa de ferramenta completa? Alguns bônus exclusivos que eu identifiquei que são dificuldades da maioria dos líderes, que travam, às vezes, o desenvolvimento dos líderes. E eu não quero ninguém travado. Eu quero você colocando as coisas em prática e fluindo. O bônus número 1 é o kit para destravar a sua comunicação com a equipe. Você vai ter ferramentas e scripts aí para eliminar ruído da comunicação. Se você tem dificuldade de se comunicar, os scripts são uma forma fantástica de você se sentir mais seguro na hora de se comunicar. E você vai garantir que as suas instruções sejam claras. Você vai mitigar aí o erro 3 que a gente falou aqui no nosso encontro. Então, falha na comunicação, falha no propósito compartilhado, esse kit vai destravar aí a sua comunicação com a equipe e vai melhorar isso. Bônus número 2 é como se destacar com a diretoria. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de aparecer para os diretores e a gente não sabe se portar, a gente não sabe se apresentar, a gente não sabe o que dizer. Então, aí eu deixo algumas estratégias para você mostrar o resultado do seu time, dando visibilidade no seu trabalho e acelerando a sua promoção. Eu, inclusive, consegui essa promoção para ser expatriada na Alemanha num jantar com o CEO global que veio para o Brasil, veio visitar o Brasil, e eu dei um show de resultados num jantar, gente. Olha que incrível, né? Então, é importante você estar sempre se destacando com a diretoria. E o bônus número 3 é um kit de conversas difíceis e onboarding de 90 dias. Gente, integração não é coisa de RH. O líder precisa integrar as pessoas que estão chegando no seu time. E conversas difíceis também, às vezes, é uma trava, né? Então, é roteiro aí para você gerenciar crises, para você dar feedbacks negativos. Vai ser um passo a passo aí para você também criar essa integração de pessoas no seu time. Tudo muito simples de você seguir. Vai te facilitar o dia a dia, para você não ter que pensar muito nisso e colocar em prática, tá bom? Então, se você tem segurança em ter conversas difíceis, esse bônus aí vai ser incrível para você também, certo? E esse material, gente, vai estar gratuito. Esse material, ele tem custo, se você quiser comprar ele separadamente, mas dentro do programa ele vai estar gratuito. E aí, gostaram? Gostaram de tudo que a gente tem dentro desse programa, das aulas, dos frameworks? E aí, gente, vamos lá. Se eu juntasse tudo aí, quanto esse programa custaria? Ó, a gente tem as aulas, tem as ferramentas, tem os modelos, tem as sessões de tutoria, tem a comunidade, tem o plano de sustentação. O que vocês acham? Investimento total aí. Isso aí, o investimento total, ele somaria no mínimo R$3.000. E eu diria que é, assim, bem acessível para tudo que você tem aí, para sua equipe, para sua carreira, dentro desse programa.
Mas não é isso que eu quero, gente. Eu não quero impedir a entrada de líderes nesse programa. Essa não é a proposta da imersão de hoje. Esse é um programa de formação de líderes. É a primeira abertura oficial para a primeira turma. Então, eu quero que essa metodologia esteja acessível a você e por um valor especial, uma oferta especial que eu estou fazendo para você hoje. Então, eu quero que você comece hoje com 12 parcelas de R$ 103,11. Ou, se você preferir pagar à vista, o valor de R$ 997. Isso, gente, é menos que R$ 4,00 por dia para você investir em você, para você investir no seu desenvolvimento, na sua carreira, na sua liderança. O que é que vocês acham? Gente, essa é a oportunidade perfeita para quem já está cansado do ciclo de apagar incêndio, para quem quer ser reconhecido, para quem quer liderar sem gerar conflitos, para quem quer ser lembrado quando surgirem novas oportunidades. E aí, é você? Próxima turma, tem gente perguntando aí de próxima turma. Bom, gente, próxima turma pode ser mais cara, pode não ter a mesma estrutura, porque essa é uma turma inaugural, né? Então, hoje é o melhor momento para você entrar. Já aproveita e entra agora. Ai, Mari, mas estou em dúvida, não sei, tal. Será que a roda da Ferrari é para mim? Vou te dar uma garantia incondicional. Se você entrar, assistiu, aplicou, percebeu que não é a sua roda de Ferrari, que não é para você, basta enviar uma mensagem. Você tem até 7 dias para se arrepender da compra e 100% do seu investimento de volta. Não vou te perguntar nada. Tá bom para você? Vai também estar na minha bio no Instagram, em todas as minhas redes sociais para facilitar, mas eu gostaria que você clicasse agora e já garantisse a sua vaga na turma. Comece a transformação da sua liderança. Eu quero te ver no programa Líderes Transformadores. Vamos lá? Então, gente, eu espero de verdade que a sensação de que você não nasceu para liderar, você saiba que isso é uma mentira, que a falta de metodologia está te contando todos os dias. Você tem a Ferrari e tem potencial. O que está te faltando é só as rodas certas. Então, se você está pronto para trocar o apagão de incêndios, a apagação de incêndios, pela confiança de um líder que conduz pessoas, entrega resultados e avança na carreira, já clica no link aí e já garante sua vaga, que eu te vejo no programa Líderes Transformadores. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença. Te vejo no programa Líderes Transformadores.